5 anos da tragédia de Mariana. Então, em 5 de novembro de 2015, ocorre a tragédia ou desastre de Mariana. E a pergunta que fica: 5 anos depois, o que mudou? Desastres ambientais e impactos. O homem é um dos principais agentes modificadores do meio ambiente, causando impactos ambientais. É preciso destacar que um desastre ambiental é um evento que afeta o meio ambiente e também a população local, uma vez que gera consequências psicológicas e ambientais. Então, nós temos aqui uma imagem da estrutura da escola de Bento Rodrigues, que ainda está aí destruída após 5 anos do desastre. Impactos ambientais da mineração. Uma grande preocupação com relação aos recursos minerais metálicos está na retirada dos mesmos para mineração, pois essas geram cavas de minério. Também há preocupação em relação à poluição das águas por meio da contaminação, visto que eles liberam metais pesados prejudiciais aos seres humanos e aos animais, ameaçando a sobrevivência das espécies e dos ecossistemas. Então, um dos principais impactos ambientais que nós podemos perceber aí a olho nu do que aconteceu em Mariana é justamente o que está demonstrado aqui nessa imagem, que após 5 anos, os rios Carmo e Ipiranga ainda estão com uma cor, amarronzada, alaranjada, demonstrando aí vestígios dessa lama que atingiu esses locais há 5 anos atrás. Recuperação da área. A recuperação da biodiversidade pode levar décadas. O assoreamento pode ser irreversível em muitos trechos do Rio Doce, assim como a extinção de espécies pode ser irreversível. Então, nós podemos perceber que os impactos ambientais são muito grandes. A Universidade Federal de Lavras, em 2016, criou um projeto para trazer o verde de volta para as margens do Rio Doce. Para isso, há um estudo da genética das plantas sendo desenvolvido para descobrir quais espécies são propícias para a região. A tragédia de Mariana foi o maior desastre ambiental do Brasil e até hoje não se sabe exatamente a causa do ocorrido, e a construção do novo distrito de Bento Rodrigues e a reconstrução de Paracatu de Baixo ainda estão em andamento. Então, além dessa questão ambiental, 2 principais povoados foram atingidos, que foram Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Então, uma das promessas da Samarco, que é a empresa responsável pela mineração, é de construir um novo distrito de Bento Rodrigues e de reconstruir essa área de Paracatu de Baixo. Porém, nós vamos ver que isso tem andado de maneira muito devagar. Alguns anos depois, esse cenário demonstra que a população do local, que já havia condições sociais e econômicas precárias, continua a serem as principais vítimas, ainda desamparadas pelo poder público. Então, muitas dessas famílias continuam desabrigadas, pois não foram ainda construídas as suas novas casas. Elas recebem um auxílio do governo, que é muito menor do que aquilo que era previsto, da mineradora, que é bem abaixo daquilo que era previsto pela justiça, e elas ainda estão aí com a vida parada, com problemas psicológicos, muitos deles, perderam seus entes queridos e continuam sendo as principais vítimas da tragédia. Já se completam 5 anos do ocorrido e a empresa responsável pelo desastre, a Samarco, praticamente não cumpriu os acordos estabelecidos com os órgãos ambientais, o que confere um prejuízo ao país, ao meio ambiente e principalmente à população local. Isso alimenta o sentimento de impunidade, pois ninguém foi preso pelo ocorrido. Em 2019, o crime de homicídio foi retirado do processo. As mortes provocadas pelo rompimento da barragem foram consideradas pela Justiça como consequência da inundação causada pelo rompimento. Então, há na Justiça Federal 22 processos contra a Samarco e os principais responsáveis por essa tragédia, e
15 desses processos já foram arquivados e também o crime de homicídio já foi desconsiderado. 5 anos depois, então, foram um total de 19 mortes e várias destruições de lares. As comunidades destruídas ainda não foram reconstruídas. Cerca de 210 famílias aguardam a construção das obras do novo Bento Rodrigues. O prazo fixado pela Justiça para entrega do reassentamento é fevereiro de 2021. Lembrando que esse prazo havia sido prorrogado, ok? Mas a pandemia do coronavírus impactou o andamento dos trabalhos que foram suspensos 2 vezes em 2020. Então, nós temos aqui uma imagem desse cenário de reconstrução da cidade. As obras estão muito atrasadas, então dificilmente esse prazo será cumprido. Enquanto isso, as famílias continuam na esperança de ter os seus lares de volta. A tragédia de Brumadinho poderia ter sido evitada? Então, a história novamente veio a ocorrer em Brumadinho em 25 de janeiro de 2019. A barragem da mina Córrego do Feijão foi rompida. Despejou uma grande quantidade de rejeitos de mineração, causando diversos impactos sociais e ambientais. A lama continha ferro, sílica, etc., e atingiu o rio Paraopeba, afluente do rio São Francisco, e afetou de maneira negativa a qualidade das águas. Então, 4 anos depois dessa tragédia de Mariana, acontece novamente um mesmo incidente, né? A mesma causa de desastre, que é novamente um rompimento de barragem. Nós temos aqui uma imagem demonstrando o caminho da lama, né? De onde saiu e quais são os municípios que estão aí afetados. Em Minas Gerais, nós temos vários municípios com a qualidade das águas afetadas. E a pergunta que fica após todas essas nossas falas, toda essa pesquisa é, afinal de contas, qual a lição ficou para o Brasil? Respondam aí para mim nos comentários o que vocês acham de toda essa situação. Então é isso, obrigado por terem ficado até o final. Dê o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau, tchau!